divinal, brilhando majestosa em frente a mim. Sim, quando da tribulação carnal, por meu Jesus eu for tomado, enfim, sob os calores de fulgente luz, no alvorecer da eternidade além, habitarei para sempre com Jesus, na apoteose universal do bem. Deixar o peso enorme desta minha cruz, verei então no espaço a cintilar a majestade eterna de Jesus. Já dor de frio posso discernir por entre a bruma da minha aflição, com ver a graça, a glória do porvir, na placidez sublime da amplidão. Feliz verei a pátria divinal, brilhando majestosa em frente a mim. Sim, quando da tribulação carnal, por meu Jesus eu for tomado, enfim, sob os calores de fulgente luz, no alvorecer da eternidade além, habitarei para sempre com Jesus, na apoteose universal do bem. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos todos, já estamos começando a nossa live hoje.
com o nosso estudo sobre o arrebatamento da igreja e a escatologia do Apocalipse. Amém, queridos? Mas agora nós vamos estar orando pelo nosso caderno de oração, que vocês viram passar aí o nosso caderno de oração. E logo depois nós já estaremos iniciando o nosso estudo. Amém? Pai Celeste, entramos na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que fez a ponte entre a criatura e o Criador, para trazê-lo de volta para o Senhor. Pai, muito obrigado pelo dia, Pai. Agora estamos entrando na Tua presença. Quero Te apresentar o nosso caderno de oração com todos os pedidos que foram passados aí, Pai. Entregamos nas Tuas mãos, ó Senhor da glória, aqueles que vão estar conosco nessa live, tanto assistindo nesse momento, como amanhã pela manhã, como mensagem matutina. Já estou entregando nas Tuas mãos, Pai. Abençoe todos que vão participar. Oramos também pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos. Ó Senhor, que as Tuas mãos oriente todos esses homens nas suas responsabilidades, pelas nações que estão experimentando um período de guerra. Ó Deus, que o Senhor, com a sua mão poderosa, sustente e ajude esse povo a encontrar o caminho da paz, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos agora, Pai, também a Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, que a Tua igreja possa cumprir cabalmente a sua função na Tua presença e para a Tua glória, Pai. Assim oro, entregando todos nas Tuas mãos e já Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, muito bem, está aí nosso pastor Hélio Júnior Domingos de França. A paz do Senhor, querido. Deus abençoe, bem-vindo. Parabéns a toda a família, não é? Agora estão todos ligados à nossa igreja em Guapimirim, na nossa igreja. No dia 26 nós vamos estar juntos lá em 27, se Deus quiser, não é? Irmã Maria Prado, bem-vindo, minha irmã. Deus abençoe, a paz do Senhor. E todos que passaram aí, porventura, que o nome não deu para o pastor ler, mas nós estamos agradecendo a Deus pela presença de vocês todos. Luísa Torres, ó querida, a paz do Senhor Jesus, bem-vinda, é um prazer tê-la conosco nessa live, amém? Então estamos aqui e eu já vou convidar os irmãos para nós louvarmos ao Senhor, amém? Nós temos um cântico na harpa cristã que hoje nós vamos falar. O nosso tema de hoje é exatamente como nós suportarmos a separação dos nossos entes queridos. Vocês viram, a irmã Márcia abriu esta live com um louvor, foi o último louvor que ela cantou, não é? Ela cantou, depois internou e não voltou mais. Então hoje você ouviu a irmã Márcia despedindo com o último louvor, amém? Mas nós vamos estar adorando o Senhor com o 570 da nossa harpa cristã. Hoje nós vamos falar exatamente para nós termos as instruções. José Arnaldo Oliveira, um abraço, querido, bem-vindo. Leia Matos, bem-vinda, Deus abençoe, não é? Aprendermos como enfrentar a separação. Vocês sabem que esse pequeno servo aqui, no dia 27 de maio, não é? Nós nos despedimos da irmã Márcia, ela já foi na minha frente, daqui a pouco vamos estar todos juntos. Mas vamos lá, abra sua harpa no 570 e vamos adorar o Senhor com este louvor, que é um alerta exatamente para a última hora, não é? Então está aí, vamos adorar o Senhor com esse cântico. E o nome desse cântico é A Última Hora. Amém? 570 da nossa harpa. Vamos louvar o Senhor? Ao final do labor desta vida, quando a morte a tocar nos chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser
bem-vinda, querida. Procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo Soraya Ventura, um abraço, querida. Já tô com saudade de ontem, hein? Deus abençoe você, o esposo. Grande abraço. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu viste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Vamos orar, Soraya, em nome de Jesus. Deus te abençoe, você e seu lar. Se decides deixar de teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora. Deise Silva Santos, bem-vinda. Andressa, Pai do Senhor, bem-vinda. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Louvado é o nome do Senhor, amados. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós já vamos estar entrando na nossa meditação de hoje. Amém? E o nosso assunto de hoje é exatamente falar sobre a nossa partida, não é? O nosso tema, eu vou mostrar para vocês, não é? O nosso tema está aí. O nosso tema é exatamente como enfrentarmos a partida. Você um dia vai partir. Alguém disse com muita razão que há uma grande fila, nós não sabemos qual é a nossa hora. Então, porque não sabemos qual é a nossa hora, então o que nós devemos fazer? Nós devemos de estar preparados. Você está preparado? Você está preparada? Porque estar preparado não vai ter tempo para se preparar, não é? Se você não estiver preparado, vai ser de repente, não é? Quantos partiram hoje? Quantos?
que agora foram para o seu destino eterno, não é? Mas muito bem. Então, o que nós queremos exatamente tratar com vocês, o nosso tema de hoje, é exatamente esse, né? Então, como enfrentar a perca de um ente querido? Quantos e quantos lares, não é? Então, eu quero hoje começar lendo um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Maria do Socorro Figueiredo, bem-vinda, paz do Senhor, minha irmã. Então, o texto termina assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, né? Só quem já perdeu um ente querido sabe como é difícil passar pelo processo do luto. Não é fácil, não é? Não é fácil. É uma fase que deve ser respeitada e entendida, sabendo que cada pessoa tem o seu próprio tempo para superar essa perda. Agora, existe um texto lá no Salmo 116, verso 15, que diz assim: Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Amém? Isto é, Deus recebe com muito valor a morte dos seus escolhidos e daqueles que o temem e têm fé nele, pois a vida neste mundo não é o fim, não é? Não termina a nossa existência, vai terminar a menor parte da nossa vida. Aqui vivemos com 100 anos, 120 anos, difícil, não é? Poucos chegam a essa idade. Mas quando terminamos os dias aqui, pisamos na eternidade. E na eternidade com dois destinos: vida eterna com Jesus, porque aceitamos Ele como Salvador e Senhor, aceitamos aquele convite que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você aceitou, você está tranquilo, está em paz. Amém? Agora, se você não aceitou, aí o que vai acontecer? Não há uma segunda chance. Toda chance, como alguém disse, que do berço ao caixão estão todas as nossas escolhas. Não é? Foi aquele hino que cantamos. Né? Não tem um outro meio de você ter a salvação a ser através de Jesus, porque Ele a conquistou dando e pagando o preço da grande dívida que nós tínhamos com Deus. Não é? Por isso que Pedro diz que não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso de um cordeiro imaculado, não é? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, não é? Isto é, Deus recebe com muito valor a morte dos seus escolhidos e daqueles que temem e têm fé nele, pois a vida neste mundo não é o fim. Se esperamos em Cristo, está lá em 1 Coríntios 15, 19, só nesta vida somos os mais miseráveis dos homens. Aqui estamos só de passagem, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, que crê que Jesus é o Filho de Deus? Está lá em 1 de João 5, versos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Lembre-se que Deus não planejou o sofrimento para nós. Todavia, deu responsabilidade ao ser humano. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e domine sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Está em Gênesis 1, 26. Então Deus não fez o homem para morrer. Daí a morte deixa lacunas irreparáveis, não é? Agora o Senhor, quando sabemos, como eu tenho certeza, irmão Márcia já está na glória com o Senhor, não é? Para onde foram todos que creram e aceitaram Jesus, já estão com Ele na glória, amém? Agora, como nós vemos lá no livro de Gênesis, ainda 9, capítulo 9, de 1 a 3, porque Adão, toda a geração dele, a não ser os filhos, todos morreram no dilúvio, né? Mas aí Deus vai fazer agora um concerto com Noé, né? Está aqui em Gênesis 9, 1 a 3. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Foi a ordem que Deus tinha dado a Adão, agora ele renova essa ordem dada a Noé. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, das vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. E este, por sua vez, deve escolher o que é correto. Vocês, nós, recebemos todas as bênçãos de Deus. E o plano de Deus é que o homem dominasse tudo. Você já imaginou se o pecado não tivesse entrado entre nós e Deus através de Adão? Porque em Adão todos pecamos, não é? Aí está Beliane de Araújo. Deus abençoe, bem-vindo. Então está aí, não é? Então, este, por sua vez, quer dizer, o homem deve escolher o que é correto. Por quê? Deus fez os animais irracionais, mas o homem ele fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, fez um ser inteligente, né? E este, por sua vez, deve escolher o que é correto, pois tem mente e inteligência, que pensa, foi feita a semelhança de Deus, e maior do que os animais. E Deus não deixou sem orientação. Está aqui em Miqueias 6, verso 8. Ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Então, obviamente que Deus deu dons aos homens, também deu responsabilidade. O caminho correto que o ser humano deve escolher é Jesus Cristo, é o que nós dissemos, está lá em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque agora ele, Jesus, veio para trazer o homem de volta para Deus. Foi o que ele disse na casa de Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, querido? Então, o que acontecerá com meus entes queridos que morreram? Vamos entrar agora no nosso tema. O que acontece? Você não sepulta o teu querido, o seu ente querido, você sepulta a casa que ele morou nela, não é? Aquela casa vai ficar dormindo lá, ela vai se dissolver. Mas o homem, né, aquele ser feito à imagem, Teca Santos, bem-vinda, Pai do Senhor, Deus abençoe. Aquele espírito que é feito à imagem, aquele que saiu, que Deus soprou no homem, aquele imortal, ele volta para Deus, está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o corpo volta ao pó como era, o espírito vai voltar para Deus. Mas para isso acontecer, ele tem que ter aceitado Jesus. Do contrário, ele vai ficar num lugar reservado, como nós vamos estar estudando hoje. Presta atenção. Então, aí nós vamos entender aqui uma palavra de Paulo, não é? Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, 21, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que ele disse que o morrer é lucro, queridos? Presta atenção. Paulo, com certeza, já sabia o que o esperava na eternidade. Veja o comentário abaixo sobre esse assunto. Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. Então tá lá. Em verdade conheço um homem, isso é Paulo lá no capítulo 12, 2 Coríntios, né? Em verdade conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe,
foi arrebatado ao terceiro céu. Olha, terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Guarde isso aí, ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Segundo Coríntios 12, 2-4. Ele foi, ele viu, ele sabia o que o esperava na eternidade. Não é? Aqui está, né? Saber como superar a perda de um ente querido realmente não é fácil. Por isso o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, preocupou-se em nos esclarecer na Bíblia o que acontecerá após partirmos dessa vida. Ele falou, o morrer para mim é lucro. Por que morrer é lucro, irmão? O que é lucro? Lucro é o resultado do nosso trabalho. Você compra um produto por X, vende por Y. Entre o X e o Y está o teu lucro, é o que você tem. Qual é o lucro? Quando ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Então, a coroa do resultado total, porque Paulo foi um pregador e continua pregando. Olha que eu estou usando os ensinamentos de Paulo. A coroa dele, eu fico imaginando a irmã Márcia. A irmã Márcia ganhou muitas almas para Jesus, mas os louvores dela vai continuar edificando, ganhando almas. Então imaginemos, não é, que a coroa dessas pessoas que deixou um legado, que produz frutos, eles vão continuar, não é, acrescentando na sua coroa, no seu galardão, o trabalho, porque ele deixou algo aí que é muito importante, o legado que você deixa para a sua posteridade. Amém? Então aqui vamos estudar e aprender isso aqui. O que é lucro? Lucro é o resultado do seu trabalho. Né? Morrer para mim é lucro. Ele sabia, ele tinha estado lá. O capítulo 12 mostra, ele foi lá, ele fala 14, um homem se no corpo, depois ele se identifica que é ele mesmo que teve que receber um espinho na carne para não se gloriar. Mas eu continuo. Jesus nos deu a verdadeira receita de como superar a perda de um ente querido. Por isso quero lembrar-vos mais ainda de suas fiéis promessas.Aleluia! Promessas. Na verdade vos digo, é Jesus falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Não há morte para o salvo, porque o fato desse corpo descer à sepultura não quer dizer que você morreu. Há quem diga que morreu, acabou. E alguém pode dizer o que bem entender. Marta Silva, Pai do Senhor, Deus abençoe, bem-vinda. Cada um fala o que a mente dele, o que o ouvido ouviu, o que ele aprendeu. Mas até onde isso é verdade de fato? A verdade de fato está no que está deixado para nós aqui neste livro, que são os ensinamentos sacrossantos do Senhor para as nossas vidas. Não é isso mesmo? Então veja a promessa de Jesus ao ladrão que estava com ele na crucificação. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus foi crucificado, tinha um ladrão à sua esquerda e um ladrão à sua direita. Não é? O da esquerda zombava, se tu és o Cristo, desce, salva-te a ti mesmo e a nós também. O que estava na direita o repreendeu. E voltando-se para Jesus, disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Né? Na hora da morte, condenado à morte, condenado ao inferno, mas ali estava a vida, aí é que está, do berço ao caixão estão todas as nossas oportunidades. Já vi muitas pessoas aceitarem Jesus na hora da morte, está dando os últimos suspiros e confessa Jesus, confessa que eu aceito e é salvo. Já tive o privilégio de ver isso acontecer. Não é? Vou contar só uma pequena experiência para você ver como é que Deus trabalha. A irmã Elzira, esposa do Osias, geralmente ele está comigo nessa live. A irmã Elzira, muitos anos atrás, uma vizinha dela disse assim, o seu pastor não pode orar pelo meu pai, era a vizinha falando,
e o pai dela e a família era católica, daqueles católicos roxos que não gosta de crente de jeito nenhum, não é? Mas então a irmã Elzira disse, pastor Gênesis, o senhor pode ir, só tem um detalhe, o sobrinho dela, que é evangélico, ela não permitiu que entrasse. Eu disse para ela, mas minha irmã, se ela não aceitou nem um parente crente entrar, ela vai aceitar o pastor Gênesis? Então eu não vou, irmão. Mas quando eu disse eu não vou, eu falei, mas um momento, vamos fazer uma oração. Escute bem o que eu estou lhe dizendo para você ver com a intervenção de Deus. E eu fiz uma oração e perguntei, Senhor, eu devo de ir fazer essa visita? Quando eu disse, Senhor, eu devo ir fazer essa visita, Deus me mostrou um caixão preto, pretinho. Quando eu vi aquele caixão preto, eu disse assim, certamente é um perdido, o que eu vou fazer lá? Mas quando eu estava razoando de mim para mim, que se tratava de um perdido, veio uma mão e colocou uma manta branquinha em cima do caixão. Quando colocou aquela manta branquinha em cima do caixão, eu olhei para a irmã Elzira e disse assim, vamos lá, porque há oportunidade para essa vida ainda. Arranjamos um motorista, aliás, o irmão nos levou, e nós fomos lá fazer a visita. Eu tive alguma dificuldade para chegar no quarto dela, mas lá ele já estava em fase terminal, e lá na ficha dele, no prontuário dele embaixo, já estava visita livre. Eu entrei na visita livre. Quando cheguei no elevador, não é? O rapaz do elevador disse para mim, o senhor pensa que vai? Eu vou fazer uma visita. Quem disse? Ele disse assim, que não pode entrar. Eu falei assim, mas eu estou autorizado. Quando ele foi e voltou, era um desviado da igreja. Eu falei, meu irmão, você é desviado, atrapalhando a gente fazer o trabalho, meu irmão. Volta para Jesus. Ainda fui pregando para ele até eu descer. Quando eu desci, tinha outro portão para nós passarmos. Eu falei, mas foi liberado. Aí tinha a parte mais difícil, que era a hora de eu entrar no quarto onde a esposa dele estava, que tinha expulsado o sobrinho evangélico cristão. Então eu bati na porta, ela olhou para mim e disse, de onde vocês são? Eu usei essa palavra, estou diante de Deus falando, eu sou da igreja de São Miguel Paulista. O que ela entendeu? Que eu era da igreja de São Miguel Paulista católica. Eu sou da igreja em São Miguel Paulista da obra da restauração. Mas eu só falei, eu sou da igreja de São Miguel Paulista. Era essa palavra, ela abriu, me recebeu com toda alegria. Enquanto o obreiro conversava com ela, eu fui para a cama e comecei a evangelizar o homem. Falei de Jesus, mostrei que ele precisava de aceitar Jesus. E quando eu falei, ele foi tomado em lágrimas. Quando ele foi tomado em lágrimas, ele fez a confissão, eu orei por ele. Quando ela viu, peraí, vocês são evangélicos, são crentes, para que ela expulsou? Mas quando ela expulsou, ele já tinha feito a decisão por Jesus. Agora escute bem o que eu vou lhe dizer. A família depois contou para a irmã Elzira que naquele momento que eu saí, até as 10 horas da noite, ele estava em pranto, chorando. Às 10 horas da noite ele foi recolhido. E o curioso é que Deus tinha falado para a igreja de São Miguel que ia recolher uma rosa. Eu vou recolher uma rosa da igreja de São Miguel. Aquele homem, na hora que ele aceitou Jesus, ele foi integrado na igreja de São Miguel Paulista. Estava morrendo e Deus fez, eu vou encontrá-lo na eternidade, eu tenho certeza. Então até a hora, se o homem aceitar, se abrir o coração, meu sogro também, minha cunhada Esther, lutou com ele não tinha aceitado Jesus, na hora da morte aceitou também, está na glória. Meu irmão Gerson, né? Aí Kika, aí Alba Valéria, minha sobrinha, eu soube que ele também aceitou já na hora, e ele tinha uma revelação. Foi um irmão, um vaso de Deus, visitar a casa deles, e disse para meu irmão, se daqui a 15 dias você vai ser recolhido, aceita Jesus, volta para Jesus. E ele ouviu aquela mensagem, voltou para Jesus, e graças a Deus, quando faleceu, já tinha aceitado Jesus. Então as promessas estão aí. Porque quando eu vejo esse ladrão do lado direito de Jesus fazendo esse clamor, por que eu tinha levado? Ele mesmo fez uma confissão de pecado. Nós, falando para o seu companheiro que estava sendo crucificado, nós estamos aqui porque os nossos feitos, nós estamos aqui porque merecemos aqui. Olhou para Jesus e disse, mas ele nada fez. Não é? Aí foi quando ele dirige a palavra Salvador, ele está na glória com o Senhor, porque o Senhor não se engana, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E Paulo subiu lá e o viu certamente lá, amém? Porque ele foi no paraíso lá, como ele mesmo fala no capítulo 12. Reparou nesses textos quanto é importante acreditarmos no Senhor Jesus,
e em seu poder, né? Veja o registro do rico e Lázaro, não é? Porque às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas materiais, com as coisas daqui, e esquecemos que tem uma eternidade nos aguardando. Está lá no capítulo 16 do livro de Lucas. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães viam lamber-lhe as chagas. Verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha só, o mendigo morreu, mas tinha Jesus no coração, foi levado para o seio de Abraão. Quando você morrer cristão, você que aceitou Jesus, você que é um salvo, você que nasceu de novo, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então você precisa estar ciente disso. Não é só dizer que aceitou, é ter uma nova vida. Foi o que disse Nicodemo, Jesus para Nicodemo: se você não nascer de novo, você não vai ver. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar. Então não adianta você brincar de crente, fingir de crente, você está perdendo seu tempo. Porque os olhos de Deus, com quem você vai tratar, não dormita. Ele sabe tudo, vê tudo e luta para te tirar do pecado. Mas a escolha é sua, é você quem vai escolher. Então, o que acontece? Morreu também o rico e foi sepultado. Foi sepultado. E no inferno, para onde vão os que não são salvos? E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longo Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Veja bem, você trabalhar, ser honesto e dedicar, você vai enriquecer. Não é pecado enriquecer. Agora, se você só construir tesouro aqui, olha o que diz o conselho de Deus: não ajunteis tesouro na terra, ajunteis tesouro no céu. O que você tem lá? Que adiantaria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta missas, não adianta rezas, não adianta a sua fé em reencarnação, em purgatório. Isso tudo nasceu na mente doente dos homens. A única instrução verdadeira que você tem está neste livro, que é a palavra de Deus, né? Agora, o pai Abraão continua falando com o rico, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele, agora ele falou para mim, não tem jeito, né? Agora ele lembrou, o que ele lembrou? E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Fecha-se o livro. Queridos, não tem segunda chance. Por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, porque ele está batendo na porta do seu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou cear com ele, ele vai cear comigo. Não é desejo do Senhor que nenhum pereça, senão que todos venham arrepender-se. A morte é um dos momentos mais difíceis de se lidar na vida. E eu entendo, já tive grandes perdas na família também, como a maioria das pessoas. Mas Deus não está alheio ao nosso sofrimento por falta de conhecimento, é que pensamos às vezes que Ele está distante de nós, ou porque queremos sentir uma forte emoção sobrenatural, confirmando sua presença às vezes.
Não se sinta sem esperança, da qual o mundo está ausente. Creia no Senhor Jesus. Deixe-se ser consolado pelos outros e console alguém, você também, pois este é o valor que Cristo nos transmitiu, como está lá em Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Está em Romanos 12:15. A vida pode ser dura demais se nós simplesmente não acreditamos em nada. A incredulidade levará uma pessoa a revoltar-se contra Deus quando o ente querido vier a morrer, mesmo tal pessoa confessando que não acredita na existência dele. Portanto, muito cuidado para não alimentarmos um coração incrédulo também, como está lá em Hebreus 3:12-14. Vede, irmãos, que nunca haja em vós, em qualquer de vós, um coração mau e infiel para ser apartado de Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Amém, queridos? Se formos incrédulos e não confiarmos nas palavras do Senhor Jesus e em seu poder numa vida eterna, que está nos aguardando ao lado de Deus, nunca saberemos como superar a perda de um ente querido. Quando a irmã Márcia faleceu, eu sei para onde ela foi, eu sei onde ela está. Aonde ela está é para onde eu vou, é para onde vão todos aqueles que creram, aceitaram Jesus e estão vivendo com Ele. Né? Porque tem crente que está com um pé na igreja, outro pé no mundo. Domingo está na igreja, depois fica invisível, só volta a ser crente no domingo. Cuidado! Cuidado, porque você pode ser chamado no meio da semana ou até no domingo, porque se você, a partir de segunda-feira, tem uma vida sem Deus, você nem no domingo vai ter Deus com você. Amém? Muito cuidado, porque como está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos, mas feita por Deus, né? Então nós temos que ter essa consciência que está nos esperando, não é? Hoje eu estou aqui trabalhando consciente, mas eu sei que daqui a pouco eu estou na eternidade com o Senhor. Daí a necessidade de eu ser vigilante, não deixar que tudo que me assedia, tudo que me convida para me tirar da presença de Deus, você tem que rejeitar. Amém? Portanto, saiba que não é pecado se entristecer e chorar pela morte do ente querido. Na verdade, é bom que você chore para colocar a tristeza para fora. Homens de Deus da Bíblia também se lamentaram diante de situações difíceis, também diante da morte. Nós temos lá em Neemias, capítulo 1, versículo 4, quando chegou a notícia a Neemias do que estava acontecendo com o seu povo, e sucedeu que, ouvindo eu, diz Neemias, estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Todavia, precisamos ter esperança em Deus, nosso Pai, de que Ele nos ajudará e ensinará como superar a perda de um ente querido com fé, além de não nos isolarmos e nos entregarmos ao nosso fim do mundo. Não pode, irmãos. Eu tinha, no dia que a irmã Márcia foi chamada pelo Senhor, eu tinha que dar uma aula, eu estava dando aulas sobre o nosso curso de obreiros e obreiras, os irmãos ficaram apavorados, a irmã Márcia faleceu e o pastor Gênio está ministrando ali a palavra, e não parei de ministrar. Alguém disse: o senhor é forte, e eu não sou forte, mas o meu Deus é forte. Você não é forte, mas você tem um Deus forte. Confia nele, busca nele, como está lá Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Uma mensagem bíblica para quem perdeu um ente querido: baseia-se na fé em Jesus, na ressurreição dos mortos e na vida eterna que o Pai nos preparou. Você está se separando por um pouco de tempo, daqui a pouco vamos estar todos juntos.
para evitar que a doutrina espúria que chegou aos cristãos de Corinto, que os mortos não ressuscitavam, está lá em 1 Coríntios 15:12, o apóstolo Paulo lembra que Cristo morreu e ressurgiu, né? De modo que um crente em Cristo que crê, e os que morreram crendo em Cristo, né, hão de ressurgir também. O apóstolo Paulo deixa claro que a sua exposição não vinha de si mesmo, antes era para a palavra do Senhor de que os que ficassem vivos para a vinda de Cristo não precederia os que morreram em Cristo. Na verdade, quando Cristo descer dos céus, os mortos ressurgiriam primeiro, para depois os que estiverem vivos serem arrebatados e com o ressurreto juntamente, né, com o ressurreto juntamente encontrarem a Cristo Jesus nas nuvens. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu vou falar sobre a ressurreição, que eu tenho muito a falar ainda, né? Aqui é a primeira fase da primeira ressurreição, e depois eu vou falar sobre a segunda. Eu continuo. Continua Paulo: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Com base nessa verdade, os cristãos deveriam consolar uns aos outros, assim como foi ensinado aos cristãos de Corinto a serem firmes e constantes, né? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, aqui é Paulo agora instruindo os irmãos de Tessalônica, né? Acerca dos tempos das estações, não necessitasse que eu vos escreva. Escrever acerca do arrebatamento era salutar, pois os cristãos não podiam ser ignorantes acerca dos que morreram. Não vamos nos entristecer como os que não têm esperança, nós temos, né? Pois só assim seríamos sóbrios e poderiam consolar uns aos outros, como está lá em 1 Tessalonicenses 4,18. Mas acerca de tempos e estações, o apóstolo Paulo deixa claro que não era necessário escrever, né? Agora vem o conselho: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Romanos 13:13. Do que, desviando-se alguns se desviaram, né? E se entregaram a vãs contendas. Os textos estão aqui: 1 Timóteo 1,6, 1 Timóteo 6, 4 a 5, 2 Timóteo 2, 23, Tito 3, 9. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Porque não era necessário escrever sobre os tempos e as estações. É só para nós entendermos esse texto. Porque esta era a preocupação que afeta somente o povo de Israel, e não os membros da igreja de Cristo. Não é? Porque eles tinham preocupações com o governo, vamos dizer, o governo político de Israel, que estava sempre interessado. Se faz necessário lembrar que após Cristo ressurgir dentre os mortos, permaneceu por 40 dias, não é? Aparecendo aos seus discípulos e ensinando acerca do reino de Deus. Está lá em Atos 1:3. No dia que ascendeu aos céus, enquanto comia com os discípulos, ordenou que não se ausentasse de Jerusalém e esperasse a promessa, pois seriam batizados com o Espírito Santo dali a poucos dias, né? Como Jesus tocou no assunto de cumprir a promessa do Pai, conceder o Espírito Santo, os discípulos questionaram se o reino de Israel seria restaurado enquanto aguardavam o batismo em Jerusalém, né? O Senhor: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel, né? Foi quando Jesus respondeu que não competia aos homens saber os tempos e as estações em que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, eles estavam preocupados com o governo de Israel, e Deus estava preocupado em libertar Israel para o governo de Deus na vida deles, né? Percebe-se que os judaizantes haviam introduzido na igreja de Tessalônica alguns questionamentos acerca da restauração do reino a Israel, pois assim era uma questão que afetava os judeus. Aí veio o Senhor para lembrar: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Dia do Senhor não se refere ao arrebatamento da igreja, mas sim ao dia que Cristo virá tomando vingança contra os seus inimigos. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito.
amarga é a voz do dia do Senhor, clamará-lhe o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Está lá em Sofonias 1, 14 e 15. Com relação ao arrebatamento, é preciso separar. Ora Deus fala com a igreja, ora Deus fala com Israel, aí é que vai criar as confusões de quando Jesus virá, se é no pré-tribulacionismo, mídio, vem tudo a confusão que se faz entre quando Deus falava com a igreja e quando Deus falava com Israel. Com relação ao arrebatamento, Jesus está terminando, o apóstolo destaca que deveriam consolar uns aos outros, mas com relação ao dia do Senhor, ele utiliza uma conjunção adversativa, deixando claro que o dia do Senhor não possui relação com o arrebatamento. Ora, para a igreja, aleluia, né? A paz sempre, pois Cristo é a nossa paz. Mas para Israel, que espera a restauração do reino, certo é que quando disserem que a paz e segurança sobrevirá sobre a nação de Israel repentina destruição. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,3. A necessidade está alerta, decorre das instruções que Cristo deixou para o povo de Israel e não para a igreja, visto que a igreja não está nas trevas, como os judeus que rejeitaram a Cristo e que podem ser surpreendidos pelo dia do Senhor. 1 Tessalonicenses 5,4. Para Israel, o dia do Senhor será como ladrão de noite, e por isso mesmo não era necessário apontar tempos e estações. Certo é que quando eles se sentirem em paz, em segurança virá repentina destruição, como as dores de parto a que está grávida, e que surpreenderá muitos como se estivessem dormindo. Contudo, os membros do corpo de Cristo jamais serão surpreendidos, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Está em 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Na segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo novamente destaca o fato de os cristãos serem perseguidos por causa do evangelho, né? E a necessidade de não se demoverem da doutrina do evangelho. Amém, queridos? Ao declarar que Deus é justo, o apóstolo Paulo deixa claro que Deus dará tribulação aos que atribularam e descanso aos cristãos juntamente com os apóstolos. O apóstolo deixa evidente que quando Cristo do céu se manifesta com os anjos do seu poder e em chama de fogo, está lá em Mateus 25, 31, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus, está em Isaías 63:4, Isaías 61:2, ou seja, dos que não obedeceram o evangelho. Leia lá, 1 Tessalonicenses 1:8, Mateus 7:23, Mateus 25:41, porque os dias de vingança são estes para se cumprir todas as coisas que estão escritas, lá em Lucas 21:22. Os judeus, opositores do evangelho, por castigo sofrerão eterna perdição, banidos da face de Deus, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado através de todos os que creram, segundo Tessalonicenses 1, 9 e 10. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra, serão encarcerados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião, Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. Está Isaías 24, 21 e 23. Agora, o arrebatamento não será o dia da vingança do Senhor. O arrebatamento é coisa muito maravilhosa, irmão. Glória a Deus, né? Aleluia. Né? Mas por causa das pessoas que andavam inquietando os cristãos, o apóstolo Paulo volta a tocar no assunto do dia do Senhor e utiliza novamente a partícula primária, que pode significar mais, além do mais, etc., para introduzir a abordagem, segundo Tessalonicenses 2:1. Ora, irmãos, estou terminando, hein? Rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O apóstolo roga aos irmãos
para que não se alarmasse ou se demovesse do modo de pensar, ao tomar conhecimento de alguns pretensa revelação, ensinamento, ou mesmo se recebesse uma carta assinada pelos apóstolos que afirmasse que o dia do Senhor estivesse iminente. Está lá em 2 Tessalonicenses 2:1-2. O apóstolo bem sabia da audácia e astúcia dos opositores do Evangelho, que poderiam enviar uma carta como se endereçada pelos apóstolos, afirmando coisas que não foram determinadas pelos apóstolos. O único modo de os cristãos se reunirem com Cristo é através do arrebatamento da igreja. No entanto, os judaizantes estavam perturbando os cristãos, indicando que era iminente o dia do Senhor, ou seja, a restauração do reino a Israel. Eles estavam buscando um reino terreno e nós, graças a Deus, esperamos uma cidade que vem do céu. Termina aqui. Da mesma forma que os cristãos vindo da Judéia anunciavam que era necessária a circuncisão para se salvarem, Atos 15:1, alguém estaria divulgando que era iminente a restauração do reino de Israel. Daí o alerta: ninguém de modo algum vos engane em relação a que os cristãos deveriam se enganar. Enfim, irmãos, eu termino agora toda essa introdução e na próxima quinta-feira, dia 10, aí eu já vou entrar para começar a falar sobre escatologia. Vou abrir um parênteses só para você aguardar o nosso próximo encontro. O que é escatologia? É o estudo sistemático e lógico das doutrinas relativas às últimas coisas. Teologicamente falando, é chamado de escatologia e aborda assuntos tais como arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, grande tribulação, milênio, bodas de Cristo, julgamento final e novos céus e nova terra. Vai ficar para a próxima quinta-feira. Então aí já vamos entrar usando muito do nosso livro, que vocês que têm o livro conhecem, né? Então na próxima quinta-feira nós daremos seguimento, amém? Quero agradecer a você que esteve comigo até agora, quero orar por você agora, amém? E te convidar para logo mais, da 15 para meia-noite, à meia-noite, pastor Elci Santana nos aguarda. Maria Silva, Pai do Senhor, bem-vinda. Não, desculpa, Marta, já te cumprimentei, né? Deus abençoe, Marta. Muito bem, queridos, pastor Elci Santana, 15 para meia-noite, à meia-noite e 30, é uma audiência com Deus e você, não perca. Amanhã pela manhã, pastor Welly estará com o clamor da primeira hora. Amém, queridos? Vamos orar então, encerrando. Eu agora volto com vocês no domingo, exatamente às 9 horas da manhã com a nossa escola, mas amanhã, presta atenção, amanhã sexta-feira, ao meio-dia, o clamor do meio-dia, é o pastor Gênesis que estará fazendo. Ora por mim, e se puder, esteja comigo no clamor do meio-dia amanhã. Amém? Vamos orar. Eu te dou até amanhã ao meio-dia e até no próximo domingo, às 9 horas da manhã, com a nossa escola. Amém? Pai Celeste, obrigado pelos momentos que passamos com os teus filhos. Abençoe todos que estão comigo, todos que vão assistir mais tarde, também na mensagem matutina de amanhã. Abençoa todos que estão comigo. Se algum pedido de oração, como a tua serva e pediu, a Soraya, que pediu que orassem por ela, pela família dela, já estou entregando as tuas mãos, Pai. Foi uma bênção, tanto ela como o esposo ontem ali no Paulistano, foram teus instrumentos de maneira gloriosa. Abençoa essa família e todos que estão conosco nessa live. Oramos com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Por ti.